Olá, tudo bem? Meu nome é Camila Ramos, eu sou estudante da Uniaselv, estou no 7º período, estou cursando atualmente o estágio de saúde coletiva e a minha professora orientadora é a professora doutora Camila Dalazen e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a obesidade. Então, como muitas pessoas já sabem, a obesidade ela é uma doença crônica muito grave, que apresenta como principal característica o acúmulo exagerado de gordura corporal, responsável pelo comprometimento da saúde do indivíduo. Esse acúmulo ele pode ser resultado, por exemplo, de um consumo excessivo de calorias ou falta de exercícios. Entretanto, apesar do estilo de vida ser um fator importante, né, para o desencadeamento, considera-se a obesidade também uma doença multifatorial, ou seja, ela não é causada por apenas um fator, ela é causada por vários fatores. Podemos dizer então que ela é complexa, é uma doença complexa, difícil de tratar, difícil de conduzir. Olá, tudo bem? Meu nome é Camila Ramos, eu sou estudante da Uniaselv, estou no 7º período, estou cursando atualmente o estágio de saúde coletiva e a minha professora orientadora é a professora doutora Camila Dalazen e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a obesidade. Então, como muitas pessoas já sabem, a obesidade ela é uma doença crônica muito grave, que apresenta como principal característica o acúmulo exagerado de gordura corporal, responsável pelo comprometimento da saúde do indivíduo. Esse acúmulo ele pode ser resultado, por exemplo, de um consumo excessivo de calorias ou falta de exercícios. Entretanto, apesar do estilo de vida ser um fator importante, né, para o desencadeamento, considera-se a obesidade também uma doença multifatorial, ou seja, ela não é causada por apenas um fator, ela é causada por vários fatores. Podemos dizer então que ela é complexa, é uma doença complexa, difícil de tratar. Então, a obesidade é considerada uma doença multifatorial, ou seja, ela pode ser causada por diversos fatores, não só o consumo exacerbado de calorias ou a falta de atividade física. Então, alguns fatores podem ser biológicos, históricos, psicossociais, culturais ou até socioeconômicos, tá? Então, essas pessoas, além delas terem diversas comorbidades, né, como até a locomoção, elas têm a maior probabilidade de desenvolvimento de doenças, como por exemplo a pressão alta, a diabetes, problema nas articulações, dificuldades respiratórias, gota, pedras na vesícula e até algumas outras formas de câncer. Então, assim, apesar da obesidade estar relacionada a um aumento significativo de peso, é fundamental entendermos que o aumento de peso nem sempre significa o excesso da gordura corporal. Alguns atletas, por exemplo, apresentam um peso bem elevado, pois a sua musculatura é mais desenvolvida, né? Então, para saber o peso ideal, né, na obesidade, nós utilizamos o cálculo do IMC, que é calculando e dividindo-se o peso em quilos pelo quadrado da altura em metros. O resultado revela se o peso está dentro da faixa ideal ou abaixo ou acima do peso, né?
Então, por exemplo, nós vamos utilizar o peso da pessoa vezes a altura ao quadrado, né? E o IMC, o resultado vai ser o IMC da pessoa. Então, tratar a obesidade ou evitar a obesidade vai muito além de questões estéticas. Com o desenvolvimento da obesidade, nós temos diversos riscos à saúde, né? Então, pode desencadear diversos tipos de complicações na pessoa, e algumas delas são o aumento dos problemas cardiovasculares, né? Como o acidente vascular cerebral, o infarto agudo do miocárdio e alguns casos de hipertensão. A obesidade está relacionada completamente com o desenvolvimento da diabetes, né? Então, muito comum pessoas obesas estarem diabéticas, né? Do tipo 2. A obesidade está relacionada com o desenvolvimento de osteoartrite, um problema de saúde caracterizado pelo gasto da cartilagem articular e por problemas ósseos. Alguns tipos de câncer, né, como de próstata, de mama, que apresentam relação com a obesidade. Então, indivíduos obesos apresentam com mais frequência a apneia do sono, um problema de saúde que causa paradas repetitivas e temporárias da respiração durante o sono. É considerado um fator de risco para o desenvolvimento de refluxo e hérnia de hiato. A obesidade está relacionada também ao desenvolvimento de cálculo biliar. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, mais de 80 mil mortes ocorridas no país poderiam ser evitadas se os pacientes não fossem obesos. Então, agora, principalmente na pandemia, né, do coronavírus, a gente está vendo isso claramente. Infelizmente, muitas pessoas que apresentam o sobrepeso, né, a obesidade, elas tendem a ter maior complicações, né, em várias outras áreas. E o coronavírus está mostrando isso também claramente, infelizmente. O tratamento da obesidade, né? Então, como qualquer outra doença, deve ser tratada de maneira individual, como sempre, pois é fundamental avaliar os fatores que estão promovendo o quadro do aumento de peso. Então, descobrir o porquê, né? Ir na raiz do problema. Por que essa pessoa está obesa, né? Por conta de maus hábitos, ou por conta de um sedentarismo, ou por conta da família, né? Por conta de problemas socioeconômicos. Então, ir a fundo, descobrir por qual motivo, né? Tentar ajudar a pessoa descobrindo o motivo principal dessa obesidade. E entre os tratamentos, né, tem a reeducação alimentar e a realização de atividades físicas, né? Em alguns casos, medicamentos serão administrados e talvez cirurgias também, né, como a bariátrica, poderão ser recomendadas. É importante salientar que tratar a obesidade pode garantir a melhora e até a resolução definitiva de problemas de saúde a ela associados. Então, a gente não vai estar tratando, né, somente a obesidade, a gente vai estar tratando outras doenças, né? Então, vai ter uma melhora, né, da resposta glicêmica, vai ter uma melhora do sono, da aptidão física, né? Da imunidade dessa pessoa. Então, é um efeito dominó. A gente começa tratando um problema e, felizmente, outros problemas também vão se solucionando. Então, como nós podemos ajudar os pacientes que já estão em sobrepeso a não desenvolverem a obesidade, né? Então, realizar de 5 a 6 refeições diárias, né? Fracionar as refeições, então, de 5 a 6 refeições diárias. Evitar aquelas beliscadas, né, entre as refeições.
respeitar os horários, evitar esse estímulo, né, do paladar, evitar os estímulos, preferir sempre alimentos saudáveis in natura, sempre ingerindo nas suas refeições verduras, legumes, frutas, evitar os alimentos ricos em açúcares, ricos em gorduras, alimentos industrializados, minimamente processados, principalmente. Não fazer dietas restritivas, né? Que podem levar a um quadro de compulsão alimentar, então beber bastante água, pelo menos 2 litros, né, diariamente. Praticar atividades físicas de acordo com a Organização Mundial da Saúde, então é recomendado que pratique 150 minutos semanais de atividade física leve ou moderada, pelo menos 75 minutos. Então, só para finalizar, eu gostaria de falar sobre a fome física e a fome emocional. Qual é a diferença entre esses dois tipos de fome, né? Então, a fome física, ela não é seletiva, ela não deseja doces, ela é apenas fome, fome de comida, simplesmente. Ela geralmente aparece após 3 horas, depois da última refeição. Ela chega devagar e aos pouquinhos ela vai aumentando, né? Geralmente quando nós estamos realmente com fome, nós temos aquela sensação de saciedade após nos alimentarmos, né? Não permanece a fome, ela é saciada. E a fome emocional, então, ela é seletiva, geralmente a pessoa já sabe o que ela quer comer e não é algo saudável, né? Geralmente é doce, salgadinho, fast food, então qualquer outro alimento seletivo e provavelmente gorduroso ou com açúcar. Ela aparece a qualquer momento do dia, até mesmo depois das refeições, né? Então é aquela coisa, eu acabei de almoçar um pratão e estou com vontade de comer um brigadeiro. Ela chega de repente, né? Não tem hora para ela chegar, ela apenas surge na nossa cabeça. A pessoa não fica saciada, como eu falei ali, né? Ela depois de você se alimentar, você ainda tem aquela vontade de comer, comer. Então a pessoa não tem a saciedade depois da alimentação, né? Depois pós-prandial. E sente-se culpado por isso. Então a pessoa ela vai ficar com vontade de comer algo gorduroso, açucarado, e ela vai consumir e depois ela vai se arrepender. Então é algo muito emocional, é algo muito psicológico. E nós temos que verificar também, perguntar para o paciente qual é o tipo de fome. Ele sente saciedade após as refeições? Ele tem horários para fazer essas refeições, né? Então cabe a nós também verificar esses pontos que são muito importantes. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, professora Camila. E até mais.